Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Gamaliel. Mais uma palestra de domingo. A nossa palestra pública agora ocorre por transmissão ao vivo, mas nós estamos todos unidos por uma energia maior, um propósito maior, que é a proteção da nossa saúde, né? Então, que bom que hoje nós temos esses meios de comunicação que permitem com que nós estejamos aqui hoje, mesmo que à distância, conversando com todos vocês e com aqueles que não podem estar aqui nesse momento, mas que depois assistirão a nossa conversa, a nossa palestra. Então, o nosso bom dia, as nossas melhores vibrações para todos, em especial para o nosso Centro Espírita Gamaliel, as pessoas da nossa comunidade, os nossos queridos amigos. Bem, então... O tema de hoje, pessoal, é missão. Nós pegamos Allan Kardec como pano de fundo para essa discussão porque no mês de outubro de 1804 ele estava nascendo. E graças à forma como ele viu as coisas, e nós vamos pensar bastante a respeito disso, a gente vai entender um pouquinho dessa questão de missão e como é que às vezes a gente se encaixa nisso. Então, se você às vezes está pensando, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Talvez valha a pena olhar mais ou menos como é que foi o curso, né, deste homem no momento em que ele toma pé daquilo que ele precisava desenvolver. E aí a gente vai tentar trazer algumas ideias aqui relacionadas a isso. Então, se você quer saber sobre missão, se você quer saber como é que a gente encaixa no mundo, presta atenção nisso aqui. Então, a Natácia ela vai fazer aqui agora uma leitura, né, uma leitura para a gente harmonizar o pensamento. É uma rotina que a gente fazia a gente sempre fez no nosso centro. E depois ela vai fazer a oração e a partir daí a gente vai entrar, né, no tema e discorrer sobre ele aí, né, nessa 1 horinha que a gente tem. Beleza. Então, lembrando que foi aniversário de Kardec, né? Você colocou, né? Foi 3 de outubro? 4. 4 de outubro, aniversário de Kardec. 3 de outubro. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o Evangelho de Emmanuel e nossa mensagem é: vendo as turbas, subiu ao monte. Mateus capítulo 5, versículo 1. Diante da multidão. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe ao monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem
tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e a oeste, ao norte e ao sul, nossa individualidade. Da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos o entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Gente, que lindo isso, né? Como a nossa responsabilidade para com os outros é algo que a gente realmente tem que levar a sério. Às vezes a gente é sovina de amor, a gente é sovina da inteligência mesmo que a gente tem de poder ensinar alguém, a gente vai guardando, não é só dinheiro não, é guardando o amor, guardando o carinho, não compartilhando com os outros. Quando a gente está em humanidade, nós somos responsáveis não só por nós, mas por todas as pessoas que estão ao nosso redor, por toda uma comunidade. Então, infelizmente, hoje a gente vê que a ignorância prende as pessoas, não deixa com que as pessoas sejam livres. E a educação, o pensar é a liberdade. É a liberdade que cada ser humano merece ter, porque quando você não consegue pensar, você não sabe identificar se um comportamento de determinada pessoa condiz com o que deve ser, aceito dentro daquilo que o Cristo nos ensinou. A gente é enganado, a gente não consegue escolher o caminho certo, a gente olha alguém brilhando, entre aspas, e pensa que nós temos que seguir aquela pessoa, que nós temos que olhar a ela como um espelho daquilo que eu tenho que ser, Mas na verdade, quem é o nosso modelo é Jesus. É Ele que nós temos que nos espelhar. Mas nós, enquanto seres humanos andando aqui, reencarnados, a gente tem que pensar como é que a nossa postura, como é que as nossas ações, elas influenciam as pessoas ao nosso redor. Porque nós somos muito responsáveis, gente, por tudo. Então, assim, eu não quero ser aquele que vai desencarnar e pensar, nossa, eu tinha sob minha responsabilidade várias pessoas e eu as enganei. Eu ludibriei, eu usei da boa fé e da boa vontade. Então, que a gente caminhe no sentido da educação, E vocês que estão aqui agora e que virão depois, estão nesse caminho. Porque quando a gente para um pouquinho para olhar para dentro, para estudar mais as questões espirituais, a gente vai aguçando o nosso raciocínio, vai refletindo, fazendo uma autoanálise e vai se tornando cada vez mais pessoas melhores, pessoas pensantes que ajudam outras pessoas também, porque só a educação, ela nos liberta, É isso. Então, depois dessa leitura, depois das nossas reflexões, vamos fazer a nossa oração. Você aí pode fechar os seus olhos e sentir que assim deve fazer, mas não precisa, a gente tem só que se concentrar e conectar com o Pai da melhor forma possível. Senhor, que as suas bênçãos, o seu amor, possa agora abraçar cada coração que está aqui, cada coração que chegará depois. Que esse amor que brota possa ser sentido por cada um de nós. Que a gente realmente acredite que nós somos amados por Deus, que nós merecemos ser felizes e que nós entendamos que para isso a gente precisa lutar, a gente precisa correr e a gente precisa, acima de tudo, além da atitude, olhar para o nosso modelo Jesus e buscar, dentro das nossas capacidades ainda, sermos a nossa melhor versão. Que o Senhor ampare a cada coração essa semana, ampare a cada mãe, a cada pai, a cada filho, a cada amigo, a cada irmão. Ampare a humanidade, Pai. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá então começar a nossa fala de hoje. Vamos falar então, recapitulando aqui, sobre missão. Nós vamos entrar um pouquinho na questão do como é que foi para Kardec o começo, como é que ele descobriu o Espiritismo, ou como é que o Espiritismo descobriu ele.
e as coisas começaram a acontecer a partir daí. No livro dos Espíritos, que é o livro que dá um pontapé inicial para o entendimento desse mundo, né, de uma forma diferente, lá na parte de prolegômenos, nós temos uma mensagem que os Espíritos colocam, né, pedem a Kardec para colocar ali, fala do como é que ia ser, como é que foi um pouco desse contato dele a partir do momento em que ele descobre que tem alguma coisa diferente acontecendo e passa a olhar isso com outros olhos. E aí tem aqui, ocupa-te, olha o que eles vão falando para ele. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Os Espíritos não falou, não é só meu, não é só dele, não, é nosso. É um trabalho que todo mundo, são várias mãos que estão trabalhando ali para a realização. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens em um mesmo sentimento. Parece que está longe, né? Parece que está longe. Um mesmo sentimento de amor e caridade. E a gente olha assim e você fala assim, nossa, mas tem tanta coisa ruim acontecendo. A gente olha assim e a gente pensa, é difícil de conceber. E parece assim, uma coisa que a gente tem que propagar, porque é verdade, é bom, é bacana, é legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa que parece que o nosso coração tem uma certa dificuldade de acreditar. Será que realmente a coisa vai melhorar desse jeito? A gente vai ter esse sentimento assim? Porque quanto tempo faz que a humanidade está tendo possibilidade de fazer uma reforma e ainda assim a gente vê tanta coisa difícil? Às vezes a gente fica tão preso, né, na dificuldade, às vezes a gente fica tão preso naquilo que está dando errado, vendo um lado talvez que a gente consideraria menos humano, e a gente fica um pouco pensando que se talvez não é bem assim, né? Pode ser que não seja tão legal, mas o que acontece é que o bem já deu muitos passos legais. E a gente às vezes está titubeando, pensando que a reforma ela vai se dar de uma hora para outra. E de repente você vai sair na rua, acabaram roubos. Né? Você vai sair na rua, tá tudo limpinho, ninguém mais joga lixo na rua, ninguém mais polui os rios, que a água que a gente vai beber, inclusive. A gente começa a criar esses sonhos do nosso mundo ideal, e quando a gente vê que ele não está condizendo exatamente com o mundo que a gente deseja, né, que a gente tem aqui, a gente começa a descrer. Mas olha só, gente, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, eu só comecei a ler o Prolegômenos ali, depois a gente volta nisso. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos, ele é intitulado Das Ocupações e Missões dos Espíritos. E aí, na questão 558, para você que vai ver depois, alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? E olha a resposta que eles dão. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, bem, o Kardec ele já parte de uma questão que é assim, o que os espíritos têm que fazer que não seja melhorar a si mesmos? Então eu tenho que me melhorar, você que está assistindo tem que se melhorar. Isso não é a nossa missão? Tem mais alguma coisa que a gente tem que fazer? Aí ele fala, beleza. Eles falam, tem. Presta atenção agora, você está olhando para você. E isso é normal, é natural, precisa ser feito. Mas o universo precisa estar em harmonia. E nós vamos trabalhar para que essa harmonia se estabeleça. Ou seja, eu não vou fazer apenas por mim, eu vou fazer também por você. E aí a gente começa a entender um pouco mais o que nós precisamos fazer. Eu não vou fazer exclusivamente pensando em como eu vou crescer do ponto A para o ponto B. Né? Como é que eu vou subir esse degrau? Você vai pensar nisso, mas vai pensar também como outras pessoas podem subir os degraus. Como outras pessoas que estão em dificuldade, elas podem encontrar ali uma luz
e tentar caminhar nessa luz e seguir isso e ir melhorando a própria vida. Então nós vamos chegando nesse entendimento e esse entendimento vai nos ajudando a transformar a nossa percepção das coisas. Mais na frente, a 560, ele pergunta, então tem atribuições especiais os espíritos? Tem alguma coisa assim legalzinha demais que a gente tem que fazer? Como é que funciona isso aí? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Então, às vezes eu estou me perguntando aqui, ótimo, o que eu tenho que fazer? Aprende. O que? O que você puder aprender. Por quê? Porque nós precisamos entender de tudo o que acontece. Nós precisamos entender o funcionamento das coisas. Hoje, aquele conhecimento que você acha chato, talvez você só o encare assim pela forma como ele foi passado para você. Porque amanhã ele vai ser do seu domínio. E você dominando aquele conhecimento, novas ferramentas você terá para poder executar as suas atividades diárias. E as atividades diárias não se resumem àquelas do cotidiano material simplesmente que a gente tem. Né? Não se trata da casa que a gente vai limpar, da louça que a gente vai lavar, da roupa que a gente vai lavar, né? Das atribuições dos trabalhos que a gente tem para fazer. Algumas pessoas escrevendo, outras pessoas capinando, outras pessoas, né, lavando algumas coisas, outras pessoas criando estratégias de venda, outras pessoas pintando e trabalhando com a arte e passando essa arte adiante. São várias as atribuições, de várias formas diferentes. E aí, como diz Eclesiastes, continuando eles aqui, há tempo para tudo. Só que o que acontece? Eu nasci, fui ensinado um monte de coisas, entrei na escola, alguns não entraram, mas não importa, a gente foi desenvolvendo e a gente foi aprendendo que a vida tem uma sequência de fatos. A gente foi entendendo que algumas coisas precisam ser colocadas no lugar delas. E aí a gente tem os nossos ideais. E a gente sabe que a vida começou em um determinado momento, mas ela vai acabar daqui uns dias. E aí eu preciso correr contra o tempo. E às vezes eu fico tão preso no tempo, no relógio, né, na sucessão ali dos ponteiros, que eu vou começando a ficar tão preocupado, e tão preocupado, e tão preocupado, que eu vou parando de fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque o tempo está passando, o tempo já passou, já foi. E eu fico perdido naquilo. Mas há tempo para tudo. Então, com calma, eu vou me apropriando desses conceitos e eu vou vagarosamente fazendo o que eu tenho que fazer. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino. Tal outro cumprirá ou já se cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar e etc. Olha que legal isso. Então, gente, em 1854, Kardec não conhecia Espiritismo. Kardec não sabia o que estava acontecendo, que os espíritos estavam se comunicando, que os espíritos sempre... Ele não entendia isso ainda. Aí um amigo dele, um conhecido dele, chegou, o senhor Fortier, chegou para ele e falou assim, ele trabalhava com magnetismo. O magnetismo estava, né, era um conhecimento que estava bem em evidência, as pessoas estavam descobrindo coisas bem interessantes. E aí ele falou, olha, as mesas andam girando aí, algumas coisas legais, então a gente começou a perceber que o magnetismo ele não se aplica só aos seres humanos, às coisas também. Aí Kardec olhou, pensou, nossa, que interessante, isso é legal, faz sentido isso aqui. Faz sentido. Pensando um pouco nas propriedades magnéticas, de acordo com o que ele entendia ali, ele falou, realmente, isso faz sentido. Beleza, o assunto ficou ali, né? Acabou por ali naquele momento, cada um segue seu rumo. Um tempo depois, ele encontra novamente esse mesmo senhor. E ele fala, olha, tem uma coisa mais interessante ainda acontecendo. As mesas estão se comunicando conosco. Aí Kardec olhou para ele e falou, bom, isso é uma coisa, já é diferente. Se na primeira eu conseguia acreditar que a coisa tinha um certo sentido, agora já não é tão fácil assim mais, porque você vai ter que me provar que a mesa tem cérebro, tem nervo para pensar ali, para estruturar um pensamento, para organizar uma lógica, porque senão, até então, né, como coloca ali na segunda parte das obras póstumas, do livro Obras Póstumas,
Ele fala assim, não, isso aqui para mim é uma história para dormir de pé, né? E aí, beleza, né? Ficou um pouco nisso aí também. Depois ele encontra um amigo dele, amiga há mais de 20 anos, e esse amigo dele super empolgado, contando para ele, nossa, e aí, se acontece aquilo, e daquela, super divertido. E ele achando aquilo assim, né? Aquele entusiasmo daquele amigo dele, ficou na cabeça dele um pouco, né? E o amigo ainda fala para ele, ó, você vai se tornar um dos nossos. Aí falou, calma, vamos devagar, vamos devagar. E aí ele encontra com aquele amigo novamente, e aí, com aquele conhecido dele, e eles começam a participar de algumas reuniões juntos. E aí Kardec conhece um monte de pessoas diferentes, né? Ele começa a conhecer os médiums, ele tem contato pela primeira vez com os fenômenos, ele vê acontecendo, e aí no momento em que ele vê aquilo acontecendo, ele fala, realmente aqui tem uma coisa que não dá para ser ignorada, não dá. Isso aqui fala mais do que aparentemente está dizendo. Então precisa ser investigado. E aí aquela vontade dele de descobrir começa a ir crescendo, e crescendo, e crescendo. E aí ele passa então a tomar para ele, né, a incumbência de esmiuçar aquilo um pouco mais. Ele não chegou num local, sentou numa cadeira, um médium começou ali a falar, virou para ele e falou, na primeira hora, você vai ter que fazer isso, dessa forma, desse jeito, e explicou tudinho para ele o que ele tinha que fazer. Não. Veja bem como é que foi. Ele toma contato, ele acha interessante e ele quer investigar. Ele tinha isso dentro dele. Gente, Kardec estava com 50 anos já. Kardec não era um adolescente. Para muitos de nós, 50 anos é como assim, nossa, se eu não realizei nada até 50 anos, acabou minha vida. Já perdi tudo. O que não é verdade. E ele já tinha realizado muitas coisas. A missão de Kardec, quando a gente fala assim, parece que Kardec veio aqui, trouxe, né, esse compilado que a gente conhece como Espiritismo de uma forma organizada, de um pensamento lógico, e pronto, era só isso, não precisava fazer mais nada na vida. Mas não. Ele foi amigo de muitas pessoas. Ele fez muitos trabalhos interessantes em vários campos da ciência, né? Ele escreveu muitas coisas que não espíritas, que contribuíram muito para a evolução do pensamento naquela época. Ele ajudou muitos jovens a entender conceitos até então muito abstratos, nessas partes mais de astronomia, de fisiologia. Ele ajudou muita gente. Só que aos 50 anos ele toma contato com a existência desses fenômenos que a gente está falando. E aí começa a se aguçar nele uma vontade, né? Aí começa dentro dele a criar alguma coisa que impulsionasse ele a agir mais, a fazer um pouco mais do que ele estava fazendo até então. A abrir talvez o leque para ver um mundo diferente, uma coisa que estava acontecendo que fosse diferente. E isso é legal. E isso é legal, porque quando eu vou olhar para a minha vida, o que eu estou fazendo? O que eu estou buscando? O que eu estou querendo? Isso é legal de perguntar. O que eu espero? Kardec ele já vinha sofrendo muito com a dúvida de como fazer para que o pensamento religioso ele pudesse ser transmitido para as pessoas sem conflito. Poder falar sobre algo maior sem que houvesse embates, sem que a gente ficasse, às vezes, daquela forma como a gente fica ainda hoje. Você vai numa igreja e está falando mal da outra. Aí você vai em uma outra que está falando mal de um outro tipo de religião. E aí a gente vê problemas, guerras gratuitas, né? Conflitos ali que não tem nada a ver. E a gente continua brigando com isso. E aí Kardec vai tomando pé dessas situações, ele vai vendo os espíritos, como eles se comunicam. E uma das primeiras coisas que ele percebe, gente, aqui não tem missão de Kardec ainda. Aqui não está se falando ainda do que ele ia fazer. Ele percebe uma coisa e ele anota isso. Os espíritos são seres humanos. E como todo ser humano, eles não sabem tudo. Gente, isso é tão fundamental. Isso é tão fundamental para você dar um pontapé, porque Kardec não é o primeiro que entra em contato com os espíritos e tenta fazer um organizado.
Mas ele é o primeiro que faz isso com um olhar menos crédulo. Ele não acreditava em tudo. Olha só essa história. Eu estava, na época da faculdade, morei com alguns amigos, e aí uma vez a mãe de um amigo veio nos visitar durante a nossa faculdade, e aí a gente conversando, várias coisas e não sei o que, aquela coisa toda, ela ficava com a gente 24 horas. Aí, o pai desse amigo tinha ido em um centro na cidade dele lá. E lá nesse centro, o espírito, supostamente o espírito, chegou, se comunicou com ele dizendo que a mulher dele o estava atraindo aqui. Nós estamos aqui é Brasília. A mulher dele estava traindo ele aqui em Brasília. Ele ficou louco. E ele acreditou nisso. E não tinha o que ela falasse, ele tinha certeza, porque os espíritos falaram para ele que ela estava traindo ele. Mas ela estava aqui comigo e com meu amigo, o filho dela, o tempo todo. Ela não saía de perto. Não saía, a gente fazia tudo junto o tempo todo. Ela ficava em casa enfurnada. Não tinha espaço para ela estar traindo ele. Não tinha jeito disso acontecer. Mas a credulidade dele naquilo que falava que eram os espíritos falando era tão forte, e ó que podia ser mesmo espírito. Porque para fazer graça tem também demais. Era tão forte essa crença que o relacionamento começou a entrar em uma catástrofe por causa disso. E não tinha quem demovesse ele daquela ideia. Ele não acreditava que aquilo pudesse ser mentira, não pudesse ser verdade. Ele não acreditava, para ele era certeza que ela estava traindo ele. E Kardec observou isso vendo ali as comunicações e como é que elas estavam se estabelecendo. Já no começo ele percebeu, falou, opa, tem uns que sabem muita coisa, tem outros que não sabem tanto. Então, esse que ele está falando, eu sei que é errado. Quer dizer, nem tudo que é dito pelos espíritos está 100% certo. E isso abre uma margem para que a gente faça algumas reflexões. Porque às vezes hoje, quando a gente vai buscar um auxílio espiritual e a gente ouve alguma coisa, tem alguma resposta, alguma pessoa fala algo para a gente sente quase como se aquilo fosse uma certeza tão grande que vai acontecer daquele jeito que você não tem para onde correr. É quase que uma fatalidade ali. A gente assume e se apropria disso, desconhecendo um pouco o princípio do qual partiu o entendimento de toda essa doutrina que está sendo trabalhada. E aí Kardec começa então a ir estruturando. E ele começou estruturando o quê? Um conhecimento para ele. Ele não estava pensando, agora eu vou ver como é que vou mudar a humanidade inteira. Não, ele estava pensando nele, como é que ele ia trabalhar para entender mais aquilo ali. E aí tem, no dia 11 de dezembro de 1855, ele está na casa do senhor Baldan, né, e a esposa dele, e aí eles fazendo uma reunião, eles começaram a fazer uma reunião, ele conheceu esse casal e passou a participar de reuniões periodicamente junto deles, e aí começou a perguntar um monte de coisas, e ele estava perguntando para o espírito Z, né, e ele queria saber se ele tinha um guia espiritual, alguém que pudesse ajudar, né, e o espírito fala para ele, tem, quem que foi essa pessoa? Um homem de muita justiça, muita sabedoria. E aí ficou nisso, né? Ele não teve noção ainda exatamente de quem era, e ele começou a perguntar, tá aí minha mãe cuida de mim também, né? Minha mãe também está participando ali. Aí ele falou assim, eu sonhei com ela. Esse sonho é um sonho só ou é uma verdade que aconteceu mesmo? Aí os espíritos falam, olha, é mesmo ela que te aparece. Compreendes isso pela emoção que você sente. E aí, o ensinamento que fica, começa a sentir mais o que está acontecendo. Que a partir daquilo, a partir desse seu sentimento, você tem um guia. Porque tem coisa, você já percebeu isso, que você ouve e te parece estranho. Você fala, não, mas isso aqui não faz muito sentido. Isso aqui não tem tanta lógica. Né? Dentro de você, às vezes o seu racional começa a te levar para um lado, mas o sentimento fala, peraí, fica que tá errado isso aí.
Você não sabe exatamente o que é isso, né? Ó, como acredito fielmente no que me foi dito, realmente acaba acontecendo, né? Foi comentado aqui. Porque às vezes a gente acredita nisso, nesse conhecimento. Ó, minha mãe comentando, ó. Aí a gente acredita tanto naquilo que a gente condiciona o nosso comportamento a agir para que aquilo se realize. Então, já que não vai dar certo, então eu não vou fazer nada que faça com que aquilo dê certo. Então, naturalmente, acaba não dando certo. Eu não luto contra aquilo, eu não pego as minhas faculdades e coloco a serviço de fazer a coisa acontecer. Já acreditei, eu já sei que é daquele jeito e eu não vou para frente. Mas beleza. E aí Kardec, ele começa a querer entender mais, e vai fazendo perguntas, e vai fazendo perguntas e perguntas. E aí os espíritos vão, né, falando com ele começa a compilar, ele começa a escrever. Aí ele vai escrevendo, aí de vez em quando ele está escrevendo, vem um e fala, ô, tem um negócio errado aí. Aí ele fala, mas o quê? Analisa. Eles não falavam para ele, ó, é assim, é aí. Era ele que fazia. O seu juízo vai fazer com que você compreenda. O seu juízo vai te ajudar a entender mais. E aí ele vai buscando cada vez mais aprofundar naquilo. E aí, em um determinado momento, numa reunião, essa já no dia 30 de abril de 56, já tinha passado 2 anos que ele estava começando a entender um pouco disso aí. Aí, eles estavam numa reunião, pouca gente, na casa do senhor Rustam, e aí eles estão conversando ali intimamente, 7, 8 pessoas, de acordo com ele, falando das diferentes coisas relativas aos acontecimentos capazes de acarretar uma transformação social. Gente, a França tinha acabado de sair de guerra naquele momento. Acontecia guerra o tempo todo. Sempre com um probleminha ali, sempre com um conflito armado. Da época, dali para trás, sempre foi assim. A humanidade nunca estava contente com as coisas. A gente sempre estava em briguinha, sempre estava em conflitinho. E aí, eles estavam conversando sobre isso. De repente, espontaneamente, o médium pega a cesta ali e começa a acontecer uma mensagem sendo trabalhada ali, vira para ele e fala o seguinte: deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Olha que interessante. Quanto a ti, Rivail, vira para Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vira para ele então, ó, seu Rivail, a tua missão é aí. E aí ele leva aquele choque. Nas palavras dele, não teve como ele conter a emoção. Ele sentiu realmente alguma coisa. E como é que ele sentiu essa emoção? E como é que ele sabia que isso era verdade então? Justamente por causa desse sentimento. Porque tem hora que a gente ouve e a gente fala, ah, beleza, bacana, a gente acha aquilo legal, impressiona e tudo. Mas ele teve aquele impacto, a minha missão é aí. Mas o que é aí? Onde é aí? O que eu tenho que fazer aí? Não importa, você que sabe, né? E aí aquela questão mais interessante agora que vai servir para todo mundo. Uns dias depois, no dia 7 de maio, com a mesma equipe ali, ele pergunta para um espírito. Outro dia, disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão e me indicaram seu objeto. Desejaria saber uma confirmação, queria que falasse um pouco mais a respeito disso. E aí os espíritos respondem, em especial aqui o Hahnemann, que foi aquele que estava em contato naquele momento. Sim, e se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Quantas vezes a gente para ver que às vezes aquilo que mais ocupa o meu tempo é onde talvez eu deva começar a trabalhar com um pouco mais de afinco e organização. Kardec, quando ele olhava para as coisas, gente, ele olhava com um olhar totalmente despretensioso. Ele não tinha um sistema de crenças já estabelecido. Ele não pensava assim, bom, isso aqui, o que pode ser? Deixa eu ver. Ele não ficava assim. Ele olhava, bom, o que os espíritos estão falando? Isso, então beleza, então é isso.
Ele podia até acreditar que fosse diferente. Ele podia até achar algumas coisas. Mas ele não deixava transparecer esses achismos dele como se fosse uma verdade. Tanto é que todas as vezes, e aí na Revista Espírita ele faz isso, todas as vezes que ele começa a ter uma certa, um certo pensamento a respeito do que poderia ser aquilo, algumas elucubrações, alguns raciocínios, ele coloca lá dessa forma: olha gente, eu estou pensando nisso aqui. Ó. Ele não fala: olha gente, eu pensei nisso, então isso aqui é verdade. Não, não é isso que ele fala. Ele fala: olha, eu estou achando que isso é dessa forma. E aí coloca para discussão, para ver, para as pessoas tentarem ali entender mais a respeito daquilo partindo do ponto de vista que ele estava oferecendo. Porque podia uma pessoa ler e falar: nossa, Kardec, mas isso aqui, ó, por causa daquilo que você tinha falado antes, não tem sentido. Aí ele fala: nossa, é verdade, isso realmente faz sentido. Porque ele não estava preocupado em estar certo. Ele nunca esteve preocupado em estar certo. Só que quando eu estou numa briga, na minha família, por exemplo, a única coisa que eu não admito é estar errado. E às vezes eu estou. Às vezes eu estou errado. A minha visão de mundo, ela não é capaz de explicar todos os fenômenos de uma forma satisfatória. Eu olho para a política, eu já sei tudinho que tem que fazer. E aí eu critico esse partido, aquele outro, aquela pessoa, aquela outra, como se, pronto, eu pensei aqui, é assim que tem que acontecer. Ou eu achar que, olha só, você é uma pessoa religiosa, como é que você vota no fulano? Ou você é dessa outra religião, como é que você vota naquele? Não, não pode ser assim. O que você não é um ser humano? E aí você começa a pensar: peraí, opiniões diferentes não explicam a realidade do todo. E Kardec percebeu isso. Nós somos espíritos e os espíritos têm as suas próprias opiniões. E elas não são verdade até que elas passem por um sistema de avaliação, por uma experimentação e se comprovem assim. E elas não podem ser colocadas para servir para tudo, a não ser que a tudo elas se apliquem. E se comprovem que para tudo elas funcionam, porque senão não adianta. Kardec foi olhando e ele começou a fazer experimentações. Ele começou a colocar as coisas nos lugares delas. E ele foi vendo: olha, isso aqui funciona. Ixi, isso aqui não funciona sempre. Por que será? Aí ele percebe que ele estava deixando passar uma coisa que para aquilo de fato, ali era um caminho, mas não era a solução. A gente senta, pensa a primeira coisa e pronto, está resolvido. Está resolvido. A gente briga demais em casamento e termina casamento todos os dias porque a gente não consegue ver, senão às vezes, a nossa própria opinião. E aí, por não conseguir dar uma olhada nessa nossa própria opinião e defender tão ferrenhamente só aquilo que a gente sabe, sem considerar o lado do outro, errados nós damos um passo que a gente julga estar certo. E a gente cai num buraco. E a gente às vezes contrai débitos. E a gente começa a ter uma vida com algumas dificuldades. Por quê? Porque nós não estamos vendo as coisas como elas são. Nós estamos vendo as coisas como nós queremos que as coisas sejam vistas. E Kardec via as coisas como elas são. Ele não inventava moda. Ele não explicava como B uma coisa que ele estava vendo que era A, que tudo indicava ser A. Ele não fazia isso. E talvez esse é um dos maiores ensinamentos que a gente tem para tirar disso tudo. Para começar a entender. Porque às vezes a gente pensa: nossa, eu já li isso aqui 10 vezes, eu estou aqui na mão com o Livro dos Espíritos, já li isso aqui 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, já li o Evangelho aqui, isso aqui é uma outra versão do Evangelho, já li 1000 vezes, eu sei isso aqui de cabo a rabo. Tá, mas você sabe aquilo com um olhar apaixonado ou você coloca aquele conhecimento e tenta aplicar ele de forma prática às situações à medida que elas vão acontecendo? Porque isso faz uma diferença danada. Porque se você tem todos aqueles conceitos para reforçar as suas próprias opiniões, aí a gente pode estar entrando numa situação difícil. Aí a gente pode estar em algum conflito. E aí, beleza. Kardec tomou aquilo, né? Beleza, então eles falaram que eu tenho uma missão e tá ali dentro das minhas tendências, dentro daquilo que eu estou pensando, dentro daquilo que eu estou sentindo, dentro daquilo que eu gosto.
Então pensa naquilo que você gosta, naquilo que você sabe, naquilo que você gosta de fazer, de pensar, aquilo que ocupa a sua cabeça. Vai pensando por esse lado. Talvez aí a gente pode começar a encontrar isso. Eu estou fazendo isso para mim o tempo todo. Eu quebro a cabeça todos os dias nisso. Eu adoro falar a respeito dessas coisas. Eu adoro. Então eu começo a pensar, beleza, então fala. Então entra aqui no Facebook do Gamaliel e começa a falar isso. Você gosta de falar isso para entender, para aprender mais? Então fala. Eu estou começando a buscar isso. Quer dizer que essa é a minha missão e eu vou salvar a humanidade com isso? Não, eu vou salvar a mim mesmo. Eu começo por aí. Se Deus quiser que eu faça alguma coisa um pouco maior, que vai atingir mais pessoas, Ele vai me revelando no começo do caminho. Ou ao longo do caminho. Só que se eu não começar a caminhar, não tem revelação. Eu nunca vou saber o que eu preciso fazer se eu não der um passo em direção a isso. Àquilo que está dentro de mim. Porque a gente fica tão preocupado em fazer o certo, que a gente esquece de fazer aquilo que está dentro de nós ali sair. A gente está tão preso no convencionalismo, você vai ver, né? Às vezes a gente fica tão assim arraigado nas opiniões e nas convenções que os espíritas, né, assim como outros representantes de outras religiões, a gente olha e é estereotipado. Você olha, você vai, ali, ó, aquele tipo de oração é espírita, né? Aquele tipo de oração é espírita. As palavras às vezes são na mesma sequência na hora de fazer oração. Porque não está sendo natural, está pegando aquilo que acredita que tem que ser verdade e colocando para os outros. Tá, mas o que está dentro de você? É isso que é importante. O que faz brotar ali de dentro de você uma coisa que você acredita ser verdade? Porque a gente não é para estar 100% certo. É para a gente ser 100% autêntico. Quando você, na sua autenticidade, soltar alguma coisa que não está legal, aí o que vai acontecer? Você vai se deparar com uma consequência. E essa consequência vai te fazer refletir. E a partir dessa reflexão, você tem a opção de fazer ou não uma mudança. Você olha então para aquela situação e fala, nossa, eu pensava que isso fosse verdade. Mas não é, descobri que não é. Eu achava que eu falando isso ia ajudar muita gente, não ajudei. Então eu preciso reajustar isso. Sabe aquela frase de Jesus, ama o próximo como a ti mesmo? Essa é a lógica. Você vai fazer a sua verdade para a pessoa. Você vai apresentar para o outro aquilo que você acha que é melhor. Mas às vezes não é o melhor. Você fala, mas está falando ali que eu tenho que fazer, é o melhor. E aí eu mascaro o meu melhor e apresento para a pessoa uma coisa falseada que não se sustenta. A pessoa não absorve aquilo e aquilo ali acaba. Só que se eu dou o meu melhor, mesmo que ele não seja o melhor, aquilo é um movimento. Foi feito, foi iniciado. E tendo iniciado, tem a possibilidade de ser ajustado. Correção da rota. E aí eu vou transformando, corrigindo essa rota, e aí sim eu vou entrando ali no eixo. Eu vou fazendo aquilo que precisa ser feito. Não aquilo que alguém falou para eu fazer. Não aquilo que interpretaram da leitura de obras como esta, por exemplo, e passaram adiante. Porque senão vão ser cegos seguindo cegos. Porque quem está fazendo as interpretações, está fazendo as interpretações da própria realidade. É a partir do mundo que a pessoa habita ali, dela mesma. Dela parte aquela interpretação. Se eu seguir aquilo de forma cega, não refletida, e a pessoa estiver errada, quem erra? Nós dois. Ah, mas ela que me fez errar, mas eu que acreditei. Porque o Espiritismo, da forma como ele foi concebido, me ensina que eu não posso aceitar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer pessoa, uma coisa, por mais interessante que ela pareça. Porque vão vir mensagens super sedutoras. Vão vir aquelas coisas assim que você vai se sentir o ser humano mais importante do planeta. E os espíritos vão falar pra gente isso se quiser que a gente caia no buraco. Vai massagear o nosso ego e falar o quanto a gente é bom. Uma vez, assim que eu estava começando o espiritismo, eu estava numa reunião num centro, a gente fazia um grupo de estudos, e aí chegou uma mulher com um filho dela. E aí o filho
falava muito pouco, a mulher que tomava a frente sempre. Ela, meu filho tem uma missão. E a gente queria que ele entrasse nos trabalhos aqui do centro para desenvolver essa missão. E eu sei que é uma coisa grande demais, a mãe falando. Porque já foi comunicado para a gente isso. E o menino lá, você via que ele estava assim meio que oprimido por aquela situação. Ele, eu tenho uma missão mesmo, eu sou especial. E aquela crença estava tão forte ali neles, que ele estava tipo assim, era como se fosse o próximo Chico Xavier nascendo ali para fazer um trabalho fantástico e o centro teria que acolhê-lo. Olha só. Só que a perturbação que a gente sentia a partir deles era muito grande. A mãe de querendo fazer esse filho ter esse significado todo e ele querendo acreditar naquilo que a mãe estava dizendo. Como o centro não acolheu de pronto aquilo, eles foram embora e nunca mais voltaram. Pelo menos não enquanto eu frequentei lá. Olha só que legal isso. Olha só isso. Então, a pessoa tem que começar, regredindo um pouco agora, voltando ali no ponto que a gente estava, a fazer esse olhar para dentro dela. Para começar a ver o que é a motivação, o que é o interesse, o que é a vontade que está dentro dela. Olha só, aí, passado um pouquinho ali, né, Kardec está perguntando, comunicações nos fazem presumir que parece que vão vir acontecimentos muito graves. E aí o pessoal fala, vai ter guerra e vai dizimarar os povos. Mas guerra? Mas não vai ficar então só numa região? Isso em 1856. Não, abrangerá toda a Terra. Passados menos de um século, nós já tínhamos tido 2 grandes guerras mundiais. Milhões e milhões de pessoas morreram. E aí Kardec ainda coloca, nada, entretanto, neste momento, parece pressagiar uma tempestade próxima. E olha a resposta. As coisas estão por um fio de teia de aranha meio partido. Para mostrar a fragilidade. Tipo assim, a guerra tá para acontecer. Não, mas não estou vendo nada. Gente, a gente não está vendo mesmo, não. A coisa tá para acontecer ali o tempo inteiro. A gente não está vendo mesmo, não. Nós, às vezes, ignoramos as coisas que estão para irromper. E nem por isso elas deixam de existir. Olha que legal. Um fio de aranha meio partido ali. E eles já estavam falando, vai ter guerra. Vai ter. Se continuar desse jeito, vai ter. Você fala, mas o Espírito não revela futuro. Mas eles não estavam revelando um futuro. Eles estavam fazendo uma análise das coisas como elas estavam naquele momento. Então, às vezes eu penso, não, na minha vida, no futuro eu vou ganhar dinheiro demais, eu vou fazer coisa demais, eu vou ser famoso demais. A gente vai num lugar e a pessoa fala isso pra gente. A gente senta no sofá, coloca os braços ali atrás da cabeça, as mãos atrás da cabeça, coloca o pezinho pra cima e fica esperando a fama aparecer. Não é assim que funciona. Se você não trabalhar, o dinheiro demais não vai cair na conta. Se você não aparecer, a fama demais não vai chegar até você. Então, o trabalho precisa ser feito. As coisas precisam ser colocadas ali em movimento. Ele continua aqui numa mensagem em 12 de junho de 56, intitulada Minha Missão. Dize-me, ele comenta, perguntando para o Espírito de Verdade, se é uma prova para o meu amor próprio, tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propaganda da verdade. Ou seja, é sincero. A vontade dele é sincera. Então, gente, voltando, realmente a gente precisa ter um critério e avaliar o que realmente faz sentido, porque a gente é muito enganado, né? E para nós é confortável acreditar em algumas coisas. É difícil levantar cedo, agir, é difícil seguir no caminho do bem, não é fácil não. É simples, mas não é fácil, são escolhas diárias, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. A mediunidade, ela é um dom que veio para auxiliar a nós, né? Fazer com que a gente consiga entender melhor como é que funciona o lado de lá. Mas ela não veio para barganha. E quantas vezes a gente se baseia nas nossas decisões em cima de
não só opiniões, mas de coisas que a gente escuta e a gente acredita que aquilo é verdade. A gente coloca como sendo, a gente não passa por um filtro de critério. Nossa, será que isso aqui realmente faz sentido? Porque nós somos falíveis. Então, da mesma forma, o médium... e às vezes a gente coloca eles num pedestal, né? Do tipo, meu Deus, se falou é porque realmente é. Tá vindo lá do mundo dos espíritos. Mas o que eu acho mais interessante de Kardec era como ele tinha a capacidade analítica. Porque o problema não é o que vem de lá, né? O problema é se vem de lá, por quem vem, como foi feito. Então ele fazia todas essas perguntas porque ele utilizava do método científico. Ele era um cientista. E aí isso casa muito com a primeira parte da palestra, né? Da leitura que nós fizemos, que foi aquela parte que a gente dizia justamente da educação. Como é que eu posso ir para frente no mundo? Através da educação. E aí Kardec utiliza da educação para conceber o Livro dos Espíritos, para conceber o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, as 5 obras. Por quê? Porque ele põe o método científico, ele pensa a respeito, ele faz as perguntas corretas, ele sempre questiona. Se você olhar bem para o Livro dos Espíritos, o que ele tem de interessante? É como se Kardec estivesse espremendo ali o tempo inteiro. Por que ele está espremendo o tempo inteiro? Porque ele é analítico, ele quer entender, ele quer verificar se aquilo ali faz sentido, se as informações elas se cruzam, se as informações elas se completam, se as informações fazem sentido. Então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente recebe uma informação, a gente tem que se espelhar em Kardec, em como Kardec fez tudo, em como Kardec pensou. Por isso é tão importante e tão interessante a gente estudar a personalidade dessa pessoa que trouxe para nós essas obras tão fantásticas que o Espiritismo se baseia, né? Porque, antes de tudo, elas foram concebidas a partir do método científico e a partir do pensamento. Kardec era um pensador, né? E isso eu acho que é a imagem, ou a mensagem que fica pra gente, né? Casando certinho com o que a gente leu no início. Acima de tudo, a educação. É isso que leva a gente pra frente, porque aí a gente não vai ser enganado por nada e nem por ninguém. E também a gente tem que lembrar que, aliado a isso, aliado às questões educacionais, ao livre pensar, ao sentimento. O que eu sinto quando eu recebo aquela informação? Será que aquilo ele pega no meu ego ou será que eu quero escutar aquela informação? O que tem por trás? São coisas que a gente também tem que pensar, porque às vezes, como o Alexandre falou, é extremamente confortável que nós estejamos ali escutando coisas que a gente quer escutar e ficar só sentado ali esperando que algo aconteça, né? Não pode ser assim. A gente vai sendo limitado pelas nossas crenças. Então, deixa eu ver aqui se já deu a hora. Já deu a hora. Então é isso, gente. Nossa palestra sobre Kardec, que a gente comemora o aniversário dele realmente 3 de outubro, só para confirmar. A gente deu essa informação no início da palestra. E que a gente fique com essa reflexão. A Alexandre está mandando um abraço aqui a todos. E a gente fica com essa reflexão sobre o livre pensar, né? O livre agir, o livre agir pautado, mas no exemplo de Jesus, em como as minhas ações elas influenciam as pessoas que estão ao meu lado, aquilo que eu acredito. Será que eu não tenho que fazer uma análise criteriosa do que me é dito, das minhas próprias ações, de como eu me comporto? Esse pensamento é o que leva a gente para frente, né? Associando tanto a questão científica, né, do pensamento, mas também aquilo que está dentro do coração da gente, né? Que Jesus, acima de tudo, era amor, né, também. Então, vamos agora fechar os nossos trabalhos da nossa palestra de domingo. Nós agradecemos a todos que estiveram aqui e aqueles que estarão. Muito obrigada. Por favor, compartilhem esse vídeo, especialmente com a galera do Itapuã. Nosso abraço de muita saudade para cada uma de vocês e para as nossas crianças lindas, maravilhosas. E vamos então acerenando para que a gente faça a nossa oração de encerramento. Vamos lá então. Senhor, nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui nesse instante, conversando com pessoas que querem pensar, querem agir, querem entender como realmente funciona, como a vida funciona, como eu posso ser a minha melhor versão. A gente sabe, Deus, que não é fácil. A gente sabe que a gente vai cair, mas a gente sabe também que a gente vai levantar.
A gente sabe que nós vamos nos entristecer, mas que a gente também vai ficar feliz, porque a vida é isso. A vida é um ciclo de aprendizados e que a gente sempre possa ter sede de aprender mais, de pensar mais, de ler mais, de se instruir mais e também, Senhor, auxiliar as pessoas que estão em nosso lado nessa caminhada. Deus, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de conhecer essa filosofia, essa religião, que é o Espiritismo, que abre a nossa mente para tantas perguntas que nos fazem ir para frente, ir avante. Que a gente feche essa oração com essa mensagem no coração, que a gente sempre vá para frente. Deixa o que ficou para trás e sempre vai para frente buscando ser uma pessoa melhor. Que assim seja. Então, meus queridos, muito obrigada. Obrigada, Gilmar, aí, do Paraná, que está conversando com a gente. Obrigada por estarem aqui e nós esperamos vocês na nossa próxima palestra, no domingo, às 10 horas. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchauzinho!